Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando aqui o nosso manhã com o Evangelho, hoje nesse dia chamado quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026. Nós estamos vivendo a segunda semana do tempo comum, O meio da semana a igreja dedica a ele a Trindade Santíssima, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que nessa manhã você seja muito bem-vindo, você que vai entrar aqui ao vivo, você que vai assistir ao decorrer dessa semana, seja uma bênção a sua vida. Seja uma bênção, amados, esse evangelho para a sua vida nesse dia de hoje. Amém? O evangelho de hoje é Marcos 3, do 1 ao 6, que vai dizer assim. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha das mãos ressequidas. E estava observando Jesus para ver se curariam aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: venha aqui para o meio. Então ele perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: estende as tuas mãos. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Os fariseus saíram dali com os herodianos e logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como os mataria. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? A paz do Senhor. Fátima Zanon, Deus abençoe nessa manhã, minha querida, em nome de Jesus. A todos os irmãos que estão chegando, né? Hoje a minha internet não está deixando eu ver vocês. Então, quando vocês chegarem, curta, comenta para mim ver você, tá bom? Irmã Wanda Silva, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Um abraço para o irmão Luiz. Irmãos e irmãs, o evangelho nessa manhã é um evangelho que nos leva a refletirmos até onde a maldade das pessoas e o endurecimento dos corações podem chegar. Nós estamos vivendo em um tempo onde existe uma palavra profética dita pelo próprio Jesus, que diria que o amor de muitos se esfriaria. Por quê? Por se multiplicar as iniquidades, o amor de muitos se esfriaria. Nós olhamos nesse dia, né, nesse ano, nós olhamos para este século, nós vamos ver quanta falta de amor, nós vamos ver quantas pessoas, amados irmãos e irmãs, têm deixado de amar, de ter empatia para com o seu próximo. Deus abençoe Patrícia Alexandrino, Ramon Martins. Deus abençoe a vida de vocês nessa manhã. Quantos pais matando filhos, filhos matando pais, pessoas que morrem e matam de graça. Mas tudo que nós estamos vendo hoje, nós já podemos ver lá atrás, quando nós olhamos para esse evangelho. O pano de fundo desse evangelho é o quê? Um sábado. Sábado para os judeus é um dia sagrado. Eles não trabalhavam os sábados. Nós sabemos que era o dia do Shabat. Era o dia onde eles usufruíam do descanso de Deus e onde eles se reuniam nas sinagogas, porque o templo era só em Jerusalém. A sinagoga é como se fosse uma congregação do templo, né? Ou uma célula, onde o povo se reunia para ler a Torá e meditar-se na palavra.
Só que, amados, eles guardavam o sábado, eles estavam na sinagoga, mas os seus corações se encontravam endurecidos. Olha que perigo, amados irmãos e irmãs. Olha o perigo que é estarmos na sinagoga, que é na igreja, né? Podemos dizer hoje. Olha o perigo de guardarmos o sábado, que é guardar o dia santo, hoje nós guardamos o domingo. Olha o perigo de sermos boas pessoas, religiosos mesmo, porém com o coração endurecido. Existe um grande perigo, amados. Aqueles homens, eles não queriam que Jesus curasse aos sábados. A revolta daqueles homens, amados, é que Jesus, no dia de sábado, estava curando pessoas. Pessoas, amados, que eles deveriam ficar felizes porque estavam sendo curadas, estavam sendo restauradas, mas porque era sábado, eles estavam olhando Jesus com maus olhos, porque eles não conseguiam entender quem era Jesus e o que estava se manifestando no meio deles. Aquele homem da mão ressecada, né? Ele era um homem que era deficiente físico. Ele estava na sinagoga. Jesus chama aquele homem para o meio. Por quê, amados? Porque o meio é o lugar da atenção. Deus abençoe a irmã Rani Silva. Deus abençoe a minha esposa Daniela, que está a caminho do trabalho. Né? O centro é o lugar onde todos estão vendo a manifestação do que vai acontecer. A mesa do altar da igreja, ela precisa estar onde? No centro do altar. Por quê? Porque o centro do altar é o lugar onde nós tomamos o pão e o vinho. Jesus é o centro do altar. A Eucaristia é o centro do altar. A mesa do altar não pode estar na direita, não pode estar na esquerda, não pode estar abandonada lá no canto. Ela está no centro. Porque tudo que está no centro reflete a glória de Deus. Então eu não tenho que estar no centro do altar. Você não tem que estar no centro do altar. Quem tem que estar no centro do altar é a glória de Deus. Por isso, amado, Jesus traz aquele homem para o centro, não para aquele homem ser glorificado. Jesus traz aquele homem para o meio, para aquele homem refletir a glória de Deus. Enquanto uns murmuravam e esperavam Jesus curar para que houvesse uma confusão ali naquele lugar, Jesus chama aquele homem para aquele homem ser restaurado para a glória de Deus. Sabe por que você e eu nessa manhã somos chamados a estarmos no meio da oração? Estarmos no meio de um culto da palavra, estarmos no meio da live, e nunca, amado, no meio da fofoca, no meio da murmuração, no meio, querido, da confusão, porque o meio vai refletir o centro. Qual é o centro que você está refletindo? O centro da glória de Deus? Ou você está refletindo o centro, querido, de qualquer outra coisa menos da glória de Deus? Vem para o meio. Não fica na margem. Quem está na margem não está refletindo. Quem está escondido não está refletindo. E nós fomos chamados para refletir a glória de Deus. Nós somos apenas reflexo, porque a glória é dele. Mas nós fomos chamados para o meio. No meio da oração, no meio da palavra,
no meio da live, no meio da onde Jesus está, existe restauração. Vou repetir novamente essa frase para você. No meio aonde Jesus está, existe restauração. Por isso, o meu desafio nessa manhã é: eu preciso estar no meio. Eu quero estar no meio. Quem quer estar no meio aí? Coloca aí nos comentários: eu quero estar no meio. Sabe, amado? Não no meio da onde o diabo está. Não no meio da confusão. Mas eu quero estar no meio da onde o Senhor Jesus está. Porque o meio da onde o Senhor Jesus está, irmãos, tem cura, tem libertação, tem restauração e tem salvação. Eu quero estar no meio. O texto vai dizer que Jesus pergunta: é lícito fazer o bem ao sábado? Porque todas aquelas pessoas que estavam ali guardando, né, o sábado, vivendo o Shabat, se eles veem um animal seu caído num abismo, né, o que eles iriam fazer? Com certeza eles iriam lá descer o abismo, que era fazer esforço para poder pegar novamente aquele animal. E aí, amados irmãos, é por aí que nós vamos ver. Eles poderiam fazer esse esforço para pegar um animal, mas eles não queriam que Jesus restaurasse uma vida. Quantas pessoas, amados, não têm o prazer de ver Jesus abençoando outras? Quantas pessoas, amados, elas querem ser abençoadas, mas quando a bênção chega na vida do irmão, elas ficam com uma raiva. E aí nós precisamos pedir ao Senhor Jesus: Senhor, guarda-nos. Porque nós queremos ver a bênção chegando na vida do irmão e nós precisamos também festejá-la como se fosse nossa também. Porque quem está no meio, amados, é restaurado, e quem está no meio se alegra quando o outro é restaurado. Nós fomos chamados nessa manhã para nos alegrar também com a vitória do nosso irmão. Porque a vitória de vocês é a minha vitória. E a minha vitória precisa também ser a vitória de vocês. Por isso, amados, permaneça no meio. Não fique aos lados. Aos lados estavam os fariseus. Ao lado estavam os herodianos, pessoas que só estavam ali aguardando para questionar. Que nossos corações no dia de hoje, nessa quarta-feira, não seja um coração de questionador, mas seja um coração que fale para Jesus: eu quero estar no meio. Eu quero estar no lugar onde a cura acontece. Eu quero estar no lugar onde o milagre é gerado. Eu quero estar no lugar onde não tem dia e nem hora para o milagre chegar. Eu quero estar no meio. Você quer estar no meio, amados, nessa manhã? Eu quero. Essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. Eu preciso estar no meio. Jesus chamou aquele homem da mão seca para o meio. E no meio aconteceu. No sábado, no dia menos propício para acontecer, aconteceu. No dia menos propício para ser gerado o milagre naquele homem. O teu milagre pode se acontecer a qualquer dia. Deus pode fazer acontecer. Eu e você só precisamos estar no lugar que Deus quer que você esteja. Coisa linda, amados.
É isso mesmo, irmã Cleide Luiza. Eu quero estar no meio onde o milagre acontece. É isso mesmo, Wanda. Eu quero estar no meio, porque é no meio que a manifestação de Deus acontece. Que nessa manhã possamos pegar essa palavra para o nosso coração, né? E não ser como os fariseus e os herodianos que estavam ao redor para ver se Jesus ia curar aquele homem. Para invejar a cura daquele homem, não se alegrar. Se você está no meio e seu milagre ainda não chegou, se alegre com a vitória daqueles que chegaram. Cante ações de graça pela vitória daqueles que chegaram, porque a sua vitória, ela também vai chegar. Essa é a palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nessa manhã? Hoje nós vamos orar agradecendo a Deus pelo 62 anos da minha sogra, mãe da minha esposa, né? Dona Naí, uma mulher muito preciosa. Vamos agradecer ao Senhor por ela. Também agradecer a Deus pela vida do meu sobrinho Lucas, que completa 12 anos, graças a Deus. E por todos aqueles que precisam e se recomendam às nossas orações. Pai, muito obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã, porque o Senhor é o nosso Deus. Porque o Senhor sempre tem uma palavra para o nosso coração. O nosso coração vive, Senhor, a palavra do teu coração. E hoje o Senhor nos instrui que o lugar de nós estarmos é no meio. Por isso, nessa manhã, Senhor, nós não queremos estar ao lado, nós não queremos estar à frente ou atrás. Nós queremos estar no meio. Aonde, Senhor Deus amado, o Senhor vai gerar o milagre, independente das pessoas que se alegram com a nossa vitória ou com as pessoas que ficam com raiva. Mas nós queremos estar perto de Ti no dia de hoje. Nós damos ações de graça nessa manhã pelos 62 anos da Dona Naí Almeida, que o Senhor possa multiplicar os anos da Tua filha, que o Senhor possa fazer a Tua filha, Senhor Deus amado, sempre próspera, com saúde, com vigor, em que ela possa, Senhor Deus amado, viver muitos e muitos anos em Tua presença. Também, Senhor, quero Te agradecer pela vida do Lucas, que hoje completa, Senhor Deus amado, 12 anos. Que o Senhor abençoe ele, que ele cresça, Senhor, na graça e no conhecimento, sendo uma criança boa, inteligente e um futuro cidadão do bem. Nós profetizamos sobre os aniversariantes do dia as mais ricas bênçãos do Senhor. Pedimos também ao Senhor nessa manhã a Tua proteção para aqueles que estão saindo para os seus trabalhos, para aqueles que vão trabalhar de casa, que o Senhor guarde a nossa entrada, a nossa saída, nos livre, Senhor, de todos os males, que possamos, Senhor, estar debaixo do esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente. Que a nossa vida seja para Te louvar e Te engrandecer. Fica conosco, nos dá um dia abençoado e que possamos, Senhor Deus amado, vivenciar todo o bem de Deus nessa terra. Nós oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Amados, como toda quarta-feira nós dedicamos à Santíssima Trindade, nós também temos dedicado toda quarta-feira a orar a nossa fé, aquilo que nós cremos por fé. Então oremos ao Senhor a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, a qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Fique com essa palavra, amados. Não queira ficar nem à frente e nem atrás. Fique no meio, porque o meio é o lugar do milagre. Amém? Receba a bênção final nessa manhã. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão de Jesus Cristo, nosso amado Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus, um dia abençoado para você. Querendo o Senhor e nos permitindo, nós voltamos sexta-feira na oração, né? Na manhã com o Evangelho, na oração de consagração da água e também da aliança com o Salmo 91. Amém? Até sexta-feira, pessoal. Deus abençoe vocês. Graça e paz.